Boa noite, começando aqui uma live no Instagram. Boa noite a todos, quem estiver aí ao vivo, por favor, me dá o feedback aí, quem for entrando. Esperar o Instagram avisar os meus seguidores aí, obrigado quem for entrando. É uma live hoje com um tema muito importante. Oi Cíntia, oi Juliana, quem for entrando aí, obrigado pela participação. É um tema muito bacana. Vocês estão conseguindo me ouvir? Conseguindo me ver direitinho também? Me dá um feedback aí, por favor, até para saber se a imagem perfeita. Obrigado, Rayane. Obrigado. Mudou o layout aqui do Instagram. Agora eu tô vendo aqui. Antes ficava subindo na telinha, agora fica piscando embaixo. Puf, puf, puf. Os nomes aí vai subir. Depois eu quero até ver como é que eu faço para ver as perguntas. Mas a Jaqueline vai mandar para mim aqui, que é a minha secretária que me ajuda aqui. Obrigado Juliana Paixão, que está aí sempre me ajudando, aí, sempre me prestigiando aí acho que no Canadá, não, da Inglaterra, né? Pois é, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Hoje um tema muito interessante, né? Um tema que atrai a atenção de muitas mães e pais. Meu filho não come, meu filho não dorme. Alguns não comem, alguns não dormem e a maioria às vezes não faz as duas coisas. Não come direito, não dorme direito, né? Pelo menos na visão dos pais, né? Existe essa queixa, a gente vê com muita frequência. Então é um tema importante, eu já falei desse tema algumas vezes e é importante a gente sempre falar, né? Sempre tem muita coisa nova para a gente trazer de pesquisa, de informação aqui, né? Tudo que eu falo aqui é baseado não só na minha vivência do dia a dia de consultório, nesses 16 anos de consultório, estou ficando velho já, né? 16 anos já de consultório de pediatria e também nas pesquisas, né? Lógico que a gente tem que tudo basear em pesquisas científicas, não posso falar o que eu acho, o que eu penso, né? A gente fala às vezes também da opinião da gente. Deixa eu ajeitar o celular aqui, porque hoje eu estava com um aluno aqui que eu mentoro do meu curso e o celular pulou aqui, quase que caiu aqui. Então é isso. Então assim, a gente precisa falar desse tema, é um tema muito importante, né? Da gente sempre trazer o que tem de mais atual, o que tem de mais que as pesquisas mostram aqui dessa parte alimentar e dessa parte do sono, e uma coisa impacta na outra, tá bom? Mas antes de entrar no tema especificamente, eu quero convidar vocês a participar da Semana do Bebê. Vai ser semana que vem, então, e as vagas são limitadas. Quem ainda não se inscreveu, sai dessa live agora, vai lá em cima, se inscreve, depois você volta. É num link que está na descrição da minha bio, lá no Instagram. Clica lá e volta aqui e fala, já me inscrevi. Quem não inscreveu, vai lá e se inscreve. Carla Bedoni colocou aí, Mães Unidas e Seguras. Mães Unidas e Seguras é o hashtag da nossa comunidade. Eu tenho uma comunidade que é a comunidade Pais e Pediatra, inclusive quem estiver interessado em entrar também tem lá no link, entra. Mas a questão é essa, né? Essa Semana do Bebê nós vamos abordar esses temas: alimentação, sono, desenvolvimento não só neurológico, mas também emocional e da imunidade, né? E tudo o que eu vou explicar nessa semana é a importância desse equilíbrio na vida do bebê, porque não adianta, meu filho está dormindo mal, alguma coisa está acontecendo, é o que eu vou falar hoje aqui. Não é a noite, muitas vezes o problema não é a noite, às vezes sim também, mas a maioria das vezes o problema não está na noite em si, mesmo que ele não esteja dormindo à noite. O problema às vezes está durante o dia, né? na falta às vezes dos estímulos corretos, na falta daquela conexão, daquele vínculo correto, e na falta de colocação de rotinas, na falta da mudança de atitude que muitas vezes é simples e que a família às vezes não implementa. Então é muito importante essa semana. Quem tem bebê de 0 a 3 anos, quem ajuda a cuidar de bebê, quem trabalha com bebê, né? Às vezes você não tem filho, mas você é professor ou você é babá, pode participar também. E quem esteja gestante também. Então gestantes, mães e pais e cuidadores de bebê até os 3 anos, principalmente. O que eu vou falar nessa semana vale para outras idades também, né? Mas o foco é nos primeiros 3 anos. Por que nos primeiros 3 anos? Que é o momento de maior desenvolvimento cerebral, as pesquisas mostram isso, tá bom? Então eu aguardo vocês nessa semana. Só clicar, é gratuito, tá? É um evento online, 100% gratuito, mas só quem se inscrever que vai participar, tá bom? Eu sugiro você não
perder essa oportunidade, que a oportunidade igual essa vai ser difícil voltar. Inclusive, eu vejo isso no dia a dia do meu consultório, no dia a dia das alunas que eu mentoro. Tem um curso que se chama os três primeiros anos de ouro do bebê, que é um curso no qual eu oriento vários setores, né, da parte da criança, alimentação, sono, desenvolvimento, comportamento, imunidade. Inclusive hoje eu fiz uma mentoria, né, eu faço a mentoria ao vivo com as alunas e a queixa justamente era essa, a alimentação, e acaba a criança, atrasa o desenvolvimento, né? Se a criança não alimenta bem, não dorme bem, gera atrasos, né? Então uma coisa gera a outra, então gera aquele ciclo. Por isso que a criança precisa estar realmente em equilíbrio. E o ciclo não se restringe só à criança, restringe à mãe, ao pai. Então, se a criança não está dormindo bem, a mãe não vai dormir bem, o pai não vai dormir bem, né? Então vai gerando aquele ciclo e os pais vão ficando esgotados. Então, quando a gente fala desse tema, a gente quer ajudar não só os bebês, mas os pais também. Eu sou pai, eu tenho 2 filhos e sei como é difícil o momento que a gente que às vezes passa por um momento que a criança não dorme, passa por um momento que a criança não come, e a gente fica às vezes perdido, né? Sem saber o que fazer naquele momento. E dependendo da conduta que a gente toma, uma atitude negativa naquele momento ali, querendo acertar, muitas vezes a gente acaba cometendo uma atitude que vai gerar um problema, uma bola de neve a longo prazo, né? Uma coisa que vai desestruturar mais ainda esse equilíbrio que é tão importante na vida do bebê, tá bom? É isso que eu falo sempre com minhas alunas do curso, e falo na comunidade, e vou falar isso na semana, e nessa semana do bebê vocês vão entender direitinho como que funciona esse equilíbrio, essa parte cerebral, como que é regulada essa parte do sono, essa parte da alimentação. Tudo envolve estímulos hormonais, envolve estímulos afetivos para que dê certo. Então, e é muito simples a forma de resolver, né? Mas nem sempre tudo que é simples é fácil, né? Tem coisa que é simples de fazer, mas não é fácil, depende de uma mudança da pessoa, tá bom? Então vamos começar aqui o tema. Muito obrigado aí, eu vi que a Raiane colocou aqui, Mães Unidas e Seguras. Quem já estiver inscrito na semana do bebê, compartilhe com outras mães aí essa informação para a gente conseguir colocar o maior número possível de pessoas lá. Visto que o evento é gratuito, a gente quer realmente levar informação de qualidade para ajudar a maior parte, a maior quantidade de mães e pais. A gente fala muito mãe, né? Tem muito pai também, inclusive na minha comunidade tem alguns pais muitas vezes eles cuidam do bebê, né, e para a mãe trabalhar. Isso hoje em dia tem alguns que inverteram o papel, né, cuidam para a mãe trabalhar fora, e muitos casais, o pai e a mãe trabalham fora os dois dividem as tarefas com os filhos. Então hoje o padrão das famílias modificou, tá bom? Então essas dificuldades alimentares, né, o tema de hoje, meu filho não dorme, meu filho não come. Essa queixa é uma das queixas mais frequentes nas consultas pediátricas. Muitas vezes o pediatra às vezes não pergunta, está dormindo à noite, mas quando pergunta, 1/3 das consultas, nisso é estatística, né? Há queixas de sono, há queixas de alimentação. Então, principalmente a alimentação, ela chega a ganhar, apesar do sono preocupar mais as mães, né? Talvez não preocupar, esgotar mais as mães do que a alimentação, né? Mas as duas mais ou menos se empatam, e realmente 1/3 das consultas pediátricas, principalmente nos primeiros anos de vida, existe queixa da questão do sono. Então é muito frequente e é muito prevalente. E quais as consequências? Então, primeiro, antes de falar o que é esse distúrbio de sono, de alimentação, né, e como que a gente faz, algumas dicas para melhorar, o que a gente pode, quais as consequências que isso pode levar a curto prazo, a longo prazo, uma criança que não alimenta bem, né? Então é importante a gente entender que o bebê, ele aprende com emoções, né? Então o neném, ele é muito sensitivo. Existe uma área do cérebro do bebê que é a área, né,
basicamente, a grosso modo se fala que o cérebro direito é a parte que está mais ativa no bebê. Então ele aprende pelas emoções, ele aprende, ele é muito sensitivo, né? Então a gente precisa entender isso, que a maioria das vezes quando ocorre um distúrbio alimentar e um distúrbio de sono, existe alguma coisa comportamental ou familiar, do âmbito familiar. Então a gente precisa ter um olhar para isso, fazer uma autocrítica e ver o que pode estar acontecendo. E na maioria das vezes, algumas mudanças simples nas atitudes do dia podem modificar. Agora, quais as consequências? Uma criança que não dorme bem, uma criança que não come bem, o que isso pode agravar na vida da criança, né? O sono, cada vez mais pesquisas mostram a importância que o sono tem na vida, não só do bebê, mas também do adulto, de qualquer fase, mas principalmente na fase de bebê. Por quê? Desde a gestação até os primeiros 2, 3 anos de vida, é uma fase de crescimento cerebral muito acelerado, de muitas sinapses. Então é a parte de formação do cérebro, e não só do cérebro, de todo o corpo, né? Então atitudes tomadas nessa fase, não só no âmbito alimentar, no âmbito comportamental, no âmbito de sono, terão impactos não só naquele momento, mas também na adolescência e vida adulta. Por que não pode dar açúcar nos primeiros 2 anos? As pesquisas de confiança, pesquisas feitas com milhões de crianças, de bebês, desde a gestação até os 20 anos de idade, acompanharam até a idade adulta, viram que aqueles bebezinhos que nos primeiros 2 anos de vida, principalmente, recebiam açúcar, e principalmente na gestação, às vezes a mãe, uma alimentação desregulada, eles tinham muito mais propensão de dar obesidade na idade adulta, de dar, os que ingeriam sal no primeiro ano de vida, de dar hipertensão na idade adulta. Por que eu estou falando isso? O tema não é esse, o tema é falar não come, não dorme. Mas é para entender por quê. Porque muitas vezes a avó, principalmente, né, eu adoro as avós, mas às vezes elas, com a melhor das intenções, acabam, eu vou dar sal, vou pôr sal na papinha, porque não está aceitando a papinha, então vamos pôr sal. Não está aceitando o leite, então vamos pôr o Toddy, o Nescau, não sei o que, e tal. Eu criei vocês no açúcar, vocês estão vivos até hoje. Né? Tem muitas essas falas assim que a gente ouve, eu sei porque eu ouvia isso da minha mãe, né? Quando meu filho era bebezinho. Eu queria vocês no açúcar. E aí vai observar, hoje a gente observa, na idade adulta, tem muito adulto obeso, tem muito adulto hipertenso. Justamente uma das causas é uma alimentação errada naqueles primeiros 2 anos de vida. Então a gente precisa tomar cuidado. A alimentação errada, o sono ruim, nos primeiros 2 anos, 3 anos de vida, vai ter repercussões não só naquele momento também ocorre, mas na adolescência e vida adulta. Então os impactos são muitos, né? A lista de problemas é gigante, né? Eu listei alguns aqui para a gente não esquecer, né? Uma criança que dorme mal, vamos falar do sono. Uma criança que dorme mal, um bebezinho que dorme mal, independente da idade, né? poucas semanas de vida, ou tem 1 ano, 6 meses, 2 anos de vida, 3 anos. Qual o impacto a curto prazo? Um dos impactos principais, e é rápido, naquele dia seguinte a mãe já percebe, é a criança não alimentando bem. Então, uma criança que não dorme bem, ela não alimenta bem no outro dia, ela dorme muito tarde, acorda muito tarde. É fator de não alimentar. Meu filho não almoça bem. Primeira coisa que eu pergunto, que horas que ele dorme? O que tem a ver a hora que dorme com a hora do almoço? Tem tudo a ver. Se a criança dorme tarde, ela vai consequentemente acordar tarde. Mesmo que a mãe acorde cedo, ela vai acordar cedo, precisando ter dormido mais. Ela não vai ter apetite, ela não vai formar aqueles hormônios que deveria formar, que é endorfina, produzir na forma correta, da quantidade correta, endorfina, e vai ter mais produção de cortisol, principalmente se ela for acordada, então, que é o hormônio do estresse. Então a privação de sono, ela gera estresse, irritabilidade no dia seguinte, ela atrapalha a alimentação no dia seguinte. Então isso é a curto prazo. A longo prazo, né, a médio e longo prazo, os bebês que cronicamente dormem mal podem ter mais risco de ansiedade, inclusive de depressão na infância, adolescência e vida adulta. Olha só a responsabilidade que nós temos de fazer o nosso filho, o nosso bebê, né, o bebê de vocês dormir bem. É isso aí. E é importante, né? Quando a gente fala fazer dormir, não é a gente fazer, a gente oferecer tudo que o bebê precisa para que ele adormeça de forma
tranquila e de forma segura, tá bom? Além disso, atrasa o crescimento e desenvolvimento da criança. Visto que o hormônio do sono, o hormônio do crescimento, que é o GH, ele é produzido durante o sono, principalmente o sono noturno. Então, o pico de GH, lógico que ele também é produzido em algum outro horário, mas é o pico. Então, uma criança que dorme muito tarde, mesmo que durma até tarde no outro dia, existe um pico de GH que é por volta de meia-noite, que é por volta de 11, meia-noite. Então, os estudos mostraram que a criança que dorme, e é importante a criança já estar dormindo há pelo menos umas 2 horas para produzir adequadamente esse GH. Então, os bebês que dormem tarde, eu tenho atendido cada vez mais, principalmente depois dessa pandemia, bebês e crianças que estão dormindo 1 hora da manhã, estão dormindo meia-noite, 11 horas da noite. Uma coisa, isso acontecer eventualmente, provavelmente não vai prejudicar, às vezes vai prejudicar no dia seguinte, mas a longo prazo não. Mas virar uma rotina, né? Uma rotina dormir tarde, isso é muito prejudicial a longo prazo, inclusive para o crescimento e para o desenvolvimento, que vai ficar uma criança mais irritada no outro dia, isso atrapalha a criança a dormir. Nós aprendemos, atrapalha a criança a brincar, aliás, e nós aprendemos durante o sono. O que a gente aprende durante o dia, esse aprendizado ele é consolidado durante o sono. Então, é importante o bebê dormir, porque ele aprende o quê? Engatinhar, aprende a encaixar o cubinho, aprende a enxergar o mundo, aprende que o nome dele é fulano, então aprende a falar. Então, tudo é aprendizado, e o sono é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa ter um olhar para isso, tá bom? Então, não é só o neném fica mal-humorado, o mau humor no dia seguinte é esperado, a irritabilidade é esperada, a alteração alimentar, altera o hormônio de crescimento, gera ansiedade, pode gerar inclusive depressão, aumenta os riscos. Então, vários estudos atrelando a privação de sono crônica com o aumento do risco de depressão. Então, a gente precisa ter um olhar para isso. E aí entra as mães também, né? Porque eu vejo muito isso. Mães chegarem aqui no meu consultório desesperada e olharem para o neném e falar assim: eu não tenho prazer no meu filho, era o sonho da minha vida ter um bebê, eu sempre sonhei em ter um bebê, e agora eu estou olhando para ele e estou falando o que eu fiz da minha vida. A gente tem que falar isso, né? A maternidade, fala-se por aí, e fala-se nas lives, eu vejo lives de outros pediatras, nada contra, a gente tem que falar sobre amamentação, eu falo também, mas a gente tem que preparar as mães para o que vem pela frente, principalmente as gestantes, né? Porque se fala muito do enxoval, se fala muito de como é que chama aquele negócio de tirar a foto do bebezinho lá, de bumbum para cima, como é? Eu esqueci, newborn e tal, e realmente isso é legal, não tem nada de errado fazer isso, mas as mães não sabem o que esperam elas pela frente. Não estou assustando quem está gestante, mas eu acho que é importante ter essa visão de que os primeiros dias vão ser difíceis, para que a pessoa saiba, sabendo disso antes, ela já tem uma rede de apoio, né? De preferência nessa rede de apoio, ter uma consultora de amamentação, uma boa consultora de amamentação, ela já estudar e aprender sobre amamentação antes, para que quando alguém numa maternidade ou em algum lugar mandar ela pôr bico de silicone, ela vai falar que não vai pôr, a não ser que realmente tenha uma indicação. Quando alguém falar, dá mamadeira para o seu menino porque ele está chorando à noite, e ela saber que aquilo não necessita, não é necessário naquele momento, ela tem uma segurança. A mãe que se informa antes, ela tem uma segurança, e eu não vejo isso acontecer. Eu vejo as mães chegarem aqui e falarem, doutor, ele está chorando, tipo, eu não sabia que ele chorava tanto, eu não sabia que ia ser assim, eu não sabia que tinha que mamar muitas vezes de madrugada, e às vezes nos primeiros dias é assim. Então é importante a mãe entender o que espera lá pela frente, e não é só a gestante que tem essa mudança para quando nasce, são fases, né? Eu vejo chegar no meu consultório mães, meu menino está dormindo muito bem à noite, meu menino está assim, e eu já falo, olha, vai ter fases que você vai talvez passar por isso, por aquilo, e a gente já dá essa informação antecipada para a mãe, para quando aquilo acontecer, a mãe já está preparada, né? E essa antecipação, a mãe já saber o que vai acontecer e falar, bem que o médico falou, bem que eu li sobre isso. E isso é importante para que a mãe tenha uma segurança e não tome atitudes, às vezes, querendo acertar, geralmente é querendo acertar, atitudes que vão gerar, como eu disse no início, uma bola de neve a longo prazo, tá bom? Mas isso é importante a gente ter isso em mente, né? O que vai acontecer para frente, né?
Mas a gente sabe que mesmo a mãe tendo essa tranquilidade de saber quando o problema acontece, a mãe bate um pouco de insegurança. Então é importante ter uma rede de apoio, né? Como eu disse, a consultora de amamentação é importante. Se puder ter um consultor de sono no momento que o sono dá uma desequilibrada, é importante, né? O acompanhamento pediátrico, é importante ter o apoio da vovó, o apoio do papai, isso tudo é importante. Não é que o pai vai ajudar. Se tem, né? Tem muita mãe que às vezes a mãe solteira aí, ok, ela vai dar conta ali, a avó tá ajuda, mas quando o pai está ali, ele tem que ser pai, ele não pode ser, eu ajudo minha esposa, ajuda nada, ele tem que ser pai, e ser pai mesmo que tenha que trabalhar no dia seguinte, muitas vezes tem que passar a noite em claro ali com o neném para a mãe poder descansar, para que ela amamente no outro dia, visto que amamentar o bebê o dia todo, cuidar de bebê o dia inteiro, é muito mais difícil do que qualquer trabalho que exista no mundo. Eu desafio quem me provar que o trabalho dele é mais difícil do que cuidar de um bebê. Então as mães que ficam em casa, elas não recebem dinheiro, mas o trabalho delas é muito mais difícil do que qualquer trabalho. Então a gente precisa valorizar isso e não é falar, não, meu marido tem que trabalhar no outro dia, não vou incomodar a vovó. Todo mundo que está ali tem que ajudar. Ajudar não, tem que fazer a sua parte, fazer a parte de pai, fazer a parte de vó e, se possível, incluir outras pessoas nessa rede de apoio. Agora tem algumas coisas que estão mais difíceis por causa do Covid, muita gente não quer pedir ajuda externa, então isso dificultou em alguns aspectos, né? A gente acredita agora com a vacina de que realmente as coisas vão melhorar, mas fica aqui esse aviso, né? Que a gente precisa parar com essa história de que esse glamour todo na maternidade. Existe, é muito bonita, a amamentação é muito bonita, mas a mãe tem que enxergar as dificuldades que ela vai ter pela frente, para que quando isso aconteça, ela não perca o prazer da maternidade, porque o prazer da maternidade realmente é muito intenso, e esse afeto da mãe, esse vínculo mãe e filho é a base de tudo. E se a mãe entra em desespero por uma noite que não dormiu, ou por semanas seguidas, às vezes sem dormir, e ela não sabia que isso ia acontecer, isso vai gerando esses sintomas depressivos e até mesmo depressão, né? A pessoa perde o prazer por coisas que ela tinha prazer antes. Então a gente precisa ter um olhar muito grande para essas mães que, principalmente nos primeiros meses, mas em qualquer idade, né? Em qualquer idade, né? As dificuldades aparecem, isso gera insegurança, a cobrança da sociedade é muito grande, né? Eu já falei isso em outras lives. A mãe sempre vai ser criticada. Ela tem que ter isso na cabeça também. É outra coisa, ela não pode importar com as críticas, porque se ela não trabalha fora e fica por conta do filho, vai ter crítica. Nossa, além dela mesmo ela não trabalhando, né? Parece que ela é uma ator, não é? Mesmo ela não trabalhando, o filho ainda não dorme à noite. Mesmo ela não trabalhando, o filho ainda não come. Como que essa mãe é incompetente, né? Entre aspas. E se ela trabalha fora, mas se está certo, esse menino não come, mas porque a mãe também não fica com ele. Esse menino não come. Então sempre ela vai ser criticada, sempre ela vai ser cobrada, né? Isso a gente vê, né, a própria família fazendo isso. Então, fique de consciência tranquila. Se você trabalha fora, se você não trabalha, se não trabalha fora, mas trabalha em casa, de toda forma os problemas vão aparecer, as críticas vão aparecer, mas o importante é você ter tranquilidade para seguir em frente sabendo o melhor. Por isso que a gente precisa se informar, tá? Por isso que eu convido vocês para a Semana do Bebê. Quem não se inscreveu, link no Instagram, no bio. Então, e a alimentação? Então eu falei do sono. O que a alimentação causa? A alimentação ruim causa baixa de imunidade, né? A alimentação ruim, principalmente a médio e longo prazo, a falta de alguns nutrientes vão abaixando a imunidade. E quando a gente fala baixa de imunidade, não é só imunidade para pegar Covid, não é só imunidade para pegar pneumonia, é imunidade para alguns tipos de doença que muitas vezes a gente não para pensar, né? Doenças cardíacas, que já está comprovado que a alimentação errada a longo prazo pode gerar problemas cardíacos, inclusive a falta de sono também, eu não citei, a privação de sono crônico pode aumentar o risco de doenças cardíacas, inclusive alguns tipos de alergia alimentar que podem aparecer a longo prazo por uma alimentação inadequado nos primeiros anos de vida, tá bom? Além de outros distúrbios alimentares futuros. Dificilmente uma criança que alimenta mal, que dorme mal, se a gente não agir, ela vai por si só melhorar, porque existe outro mito. Não, essa é fase, daqui a um tempo passa.
Tem algumas fases de altos e baixos, mas quando realmente ocorre um distúrbio alimentar ou um distúrbio de sono, ele precisa ser corrigido, a gente precisa ter estratégias para modificar, porque a tendência que um bebê que dorme mal aos 9 meses, ele continuar dormindo mal há 1 ano e continuar dormindo mal com 2 anos, com raras exceções, se a gente não toma uma atitude, tá bom? Quando a gente toma uma atitude e vê onde está o problema e modifica, geralmente a gente consegue ver onde está o problema, geralmente sim, né? Geralmente não, sempre a gente consegue ver, nem sempre a pessoa às vezes consegue modificar o que tem que ser modificado, porque realmente, como eu disse, é simples, mas não é fácil, mas sempre tem uma causa, e a causa muitas vezes de uma noite mal dormida, muitas vezes não está na noite, muitas vezes ela está no dia, tá bom? Então assim, a gente precisa, a primeira coisa, entender que existem etapas que são normais, como eu disse, aqueles primeiros, só para citar exemplo, aqueles primeiros dias e semanas de vida, é normal, principalmente as primeiras 3 semanas, o neném, né, o pessoal popularmente fala, troca o dia pela noite, de dia fica dormindo bem mais, e à noite se deixar vai querer mamar, às vezes de hora em hora, ou ficar grudado no peito, de dia se deixar vai dormir o dia todo. Então, isso é esperado naqueles primeiros dias. E já um neném de 3 meses, 4 meses, 5 meses, espera-se que já tenha um sono um pouco mais longo, talvez não vai dormir a noite toda, mas um sono de 5 horas, 6 horas, já é um esperado, entendeu? Isso é esperado, e depois mama e volta a dormir de novo. Então, um neném de 1 ano está acordando 3 vezes à noite para mamar. Tem alguma coisa que pode ser melhorado? Com certeza tem. Mas eu tenho o maior prazer do mundo em acordar de madrugada 3, 4 vezes para amamentar meu filho. Ótimo, parabéns pela disponibilidade, mas chega no momento em que isso é prejudicial para o seu neném. Então, mesmo a mãe que fala assim, não, eu não estou esgotada com isso, eu estou super tranquilo, eu ainda não vi nenhuma falar isso, mas pode ser que desista, chega no momento que a gente precisa contornar essas mamadas, a gente precisa segurar esses despertares noturnos, e é possível fazer isso para que o neném descanse também, né? Visto que aquilo que eu citei no início, se ele não dorme bem à noite, ele não vai dormir bem no dia seguinte, né? Então, ele não vai dormir bem no dia seguinte também, e não vai alimentar bem no dia seguinte, vai ficar irritado no dia seguinte. Então, vira aquele ciclo de coisas negativas. Então, a gente precisa que o bebê durma bem à noite. Mas a mãe e o pai têm que entender o que é o esperado. O neném, naqueles primeiros dias de vida, pode dormir 16, 18 horas por dia, nas 24 horas do dia, às vezes até 20 horas por dia. E já o neném que chega ali por 5, 6 meses de idade, muitas vezes dorme, às vezes 13 horas, né, 15 horas, então isso varia de bebê para bebê, né, existe uma faixa de normalidade, mas modifica, olha só como é que o padrão, né, diminui de 18 horas por dia para 15 horas por dia em poucos meses. Então o padrão vai diminuindo, e a tendência é diminuir o sono do dia e o sono da noite ficar mais longo. E isso é que é o esperado, né? Isso é que a gente espera ouvir. Não, está melhorando com o passar do tempo, né? Não, está piorando, não, mas esse mês o neném fez 3 meses e está dormindo pior do que com 2 meses. Tem alguma coisa errada. A tendência é melhorar, com altos e baixos. Às vezes tem dias que acordam um pouco mais, dias que acordam um pouco menos, dias que mamam um pouco melhor, que comem um pouco melhor, né? A gente está falando de todas as idades do bebê. Isso acontece, altos e baixos, mas se a situação está só piorando, tem alguma coisa acontecendo. E geralmente o problema, quando a gente vai ver, é um problema de equilíbrio ali, de alguma coisa que está desarranjada, tá bom? Então é o que eu vou falar. Então é importante a gente entender esses padrões de normalidade. E o bebê no primeiro ano de vida, principalmente, ele tem muito essa questão da fase oral. Então ele quer levar muito a mão na boca, ele precisa levar a mão na boca. Isso gera uma tranquilidade no neném. Tem muitos pais que não deixam, eu vejo isso também no dia a dia aqui, que tira a mão do neném, que não deixa o neném levar a mão na boca, porque ela vai sujar e acaba pondo chupeta e acaba pondo outra coisa, e isso é ruim. O neném precisa desenvolver essa parte oral, isso vai ajudar na alimentação, isso vai ajudar inclusive no sono do neném, tá bom? Então a gente precisa respeitar cada fase do neném, tá? E outra coisa importante, a gente, quando nasce o neném, né, a gente vê fotos da mãe, por exemplo, no Instagram, amamentando, e aí olhando para o neném, né, e pelo menos na foto, né, quando a pessoa está tranquila na foto, na realidade às vezes não é tão tranquilo assim, mas
com o passar do tempo se torna tranquilo, sim. Mas o que a gente imagina ali no momento da amamentação, principalmente no peito, por exemplo, é um momento de amor, né, da mãe com o bebê, mesmo que não esteja no peito, na mamadeira também. Então a gente precisa que o neném, e na semana do bebê eu vou falar isso mais a fundo, a gente precisa que o neném, que aquele momento da alimentação, seja no peito, naqueles primeiros meses de vida, em qualquer idade, seja na mamadeira, se você estiver dando mamadeira, ou leite no copinho, seja na hora da introdução alimentar, ou no momento que a criança já estiver, né, mais de 1 ano, 2 anos, na hora do almoço, o momento da alimentação, ele tem que ser um momento de afeto, um momento de carinho. Ele não pode, hipótese nenhuma, ser um momento de guerra, ser um momento de briga, ser um momento em que o neném está recusando, a gente está enfiando o peito na boca do neném, enfiando uma madeira ali, né, e enfiando, é um nome esquisito, né, mas é isso mesmo que a gente vê na prática, né, às vezes o menino está desviando ali, a mãe enfiando a colher na boca, e liga uma galinha pintadinha, e liga um mundo bita para o menino ficar hipnotizado, e enfia a colher na boca, e isso é muito prejudicial, e às vezes a criança come naquele momento ali, porque é forçada, ou mama ali, mas isso gera um momento ruim, uma relação ruim da mamada, uma relação ruim da hora da comida com o neném. Então tem que ser um momento de afeto, um momento de vínculo, que você vai olhar no olho do neném, sorrir, cantar. E a maioria das vezes, quando está acontecendo algum distúrbio, não são todas as vezes, na alimentação, algum problema está acontecendo. Eu trato do meu filho primeiro e depois eu vou almoçar. Não é para ser assim. Você tem que almoçar junto com o seu filho. Você, de preferência, não tratar só, deixar ele, mesmo um bebezinho de 6 meses, deixar ele participar da alimentação, deixar ele pegar na comidinha. Eu vou amamentar meu menino, eu amamento ele respondendo alguém no celular, vendo a televisão, ou zangando com meu menino mais velho, não vai dar certo. O momento da amamentação tem que ser dentro de um quarto, tranquilo, seja no peito, seja na mamadeira. Você olhar no olho do seu neném, você vai cantar para ele, vai se sorrir. Doutor, eu estou com tanto problema na minha cabeça que eu não vou cantar. É até um motivo para você cantar, que você, quando canta ou quando conversa com o neném, você esquece o problema, né? Quando a pessoa reza ou quando canta, você tenta concentrar naquela música ou no que você está falando com o neném. Isso ajuda a produzir hormônios bons, mesmo quem está na mamadeira, né? Se está no peito. Hoje o motivo da live não é falar de amamentação, não, eu estou falando de quando a criança não come. Então a gente precisa criar um vínculo positivo do neném com a alimentação. Isso faz toda a diferença e a longo prazo, isso vai ser para a vida toda. Se seu filho ele tem um bom vínculo com a comida, se ele associa o momento da alimentação a um momento de prazer, um momento de amor, ele vai associar que a alimentação é uma coisa boa para o resto da vida. Vai ter momentos que às vezes vai comer menos, que é fisiológico, eu vou explicar, vai ter momentos que vai voltar a comer, mas ele nunca vai ser uma criança que recusa a alimentação totalmente, a não ser quando está passando mal, que dorme mal. Então isso é importante. A criança, a alimentação, ela impacta diretamente no sono. Então se a criança não dorme bem, não come bem, ele não vai dormir bem. Então isso é importante, vai ter todos esses prejuízos que eu citei na imunidade, todos esses prejuízos que eu citei, né, a longo prazo, né? Então a gente precisa ter esse olhar para a criança. Entender que o padrão, não só de sono, mas de alimentação, ele modifica, né? O bebezinho que está ali mamando inicialmente, às vezes mama a noite toda, de hora em hora, é esperado isso acontecer, né? Nem sempre o neném acorda de fome, muitas vezes o que acontece? A gente tem que lembrar, a gente tem que se colocar no lugar do neném, né? E lembrar que ficou 40 semanas não é pouca coisa não, 9 meses dentro do útero, num local todo enroladinho ali, ouvindo o coração da mãe, batimento cardíaco, e de repente ele nasce. Então, onde ele quer ficar? 9 meses no lugar, ele quer ficar dentro do útero. Então, ele não consegue. Então, o colo da mãe, mamando na mãe, é onde ele se sente mais confortável. Então, ele começa a ficar querendo mamar para se sentir seguro. Nem sempre é fome. E as pessoas interpretam isso como: meu leite não está sustentando. E na maioria das vezes não é isso, sabe? E esses primeiros 3 meses, é o período que a gente considera de esterogestação, período onde o neném precisa muito de colo, né? E realmente ele não pode delegar isso só à mãe. Precisa que o pai participe, que outras pessoas que estão ali na rede de apoio participem, para que dê uma tranquilidade para a mãe também. Mas é importante a gente dar muito colo. Se o neném fica bem no berço, você já consegue em alguns momentos colocar no berço,
É ótimo, mas é comum o neném chorar, né? Muitas mães falam assim, parece que tem espinho no berço, e pega ele acalma, né? Não, a gente não vai largar o menino chorando. Mas a gente precisa entender também que o choro é uma comunicação do neném, né? Se você deita o neném para trocar uma fralda, vai explicar, filhinho, mamãe vai trocar uma fralda, agora é a hora da fralda, mamãe vai dar banho, e às vezes o choro vai acontecer naquele momento, a gente não pode entrar em desespero quando o neném chorar, entender que o choro é uma comunicação, ele não está querendo aquilo ali, né? Ou ele está com fome, ou ele está com sono. Então o choro é uma comunicação, a gente precisa deixar que o neném se comunique, não largar chorando, porque isso seria negligência, né? Ou maus tratos, mas dar afeto, dar carinho, inclusive na hora do choro, inclusive na hora que o neném às vezes está com sono, não deixar passar aquele momento do sono, porque muitas, inclusive a gente chama isso de janela, né? Janela do sono. O que é a janela do sono? Hoje até uma mãe me perguntou o que é a janela do sono. Na pediatria tem um monte de janela, né? Tem a janela de oportunidades na vida do bebê, que é considerado os 1000 dias, que é do nascimento aos 2 anos de idade. Tem a janela do sono, que é o momento no qual o neném está com sono. Se passar daquele momento, aí ele começa a ficar irritado e aí não dorme, né? Então, você deve ter observado isso já no seu filho. Ele tem sono 8 horas da noite. Se você por algum motivo tem uma visita, não sei o que, passa daquela hora e começa a chorar, e aí demora você conseguir acalmar ele de novo, né? E aí pode acontecer até de entrar no que a gente chama de efeito vulcânico, de custar para dormir, não dormir bem à noite. Então isso se chama janela do sono. A gente não pode perder esse momento. E como que a gente sabe qual que é a janela do sono do bebê? A gente precisa anotar, fazer anotação, isso é importante, né? Meu neném, que horas que ele tem sono? Que horas que ele começa a bocejar, ficar sonolento? No início, naqueles primeiros dias, é difícil detectar, porque o neném mama e dorme, praticamente fica acorda só para mamar e dorme. Mas com o passar da semana, geralmente depois da 3ª semana, 4ª semana, começa o neném a ter o que a gente chama de ciclo circadiano. Eu vou falar muito bem isso na semana do bebê, semana que vem. Mas esse ciclo, o que regula ele, principalmente a claridade e escuridão, que vai estimular a produção de alguns hormônios positivos, alguns hormônios do sono, aliás, e alguns hormônios que não são do sono. Então, na semana que vem eu vou explicar isso melhor, com certeza todo mundo já se inscreveu na semana do bebê. Mas basicamente é isso, depois da 3ª semana começa a formar esse ciclo, que está mais amadurecido, vai amadurecendo com o passar do tempo, mas e aí o neném começa a dormir melhor à noite e começa a ficar mais acordadinho de dia. Então importante, a gente precisa entender que esse padrão de sono vai modificando, assim como o padrão alimentar. O neném mama às vezes com muita frequência no início e depois começa a dar uns espaços. O neném fica mamando quando está no peito muito tempo no início, 20 minutos, e depois com 5 minutos, 3 minutos esvazia a mama. Então esse padrão alimentar ele modifica, né? Outra coisa que é importante, quando o nenenzinho tem 6 meses, introduz a alimentação, 7 meses, 8, chega as mães para consultar comigo aqui, mostra fotinho, fala, nossa, olha aqui, doutor, pratão, parece os pedreiros batendo laje, né? No dia que o pedreiro bater laje, geralmente, o pedreiro geralmente come muito, né? Porque gasta muita energia trabalhando, mas o pedreiro, no dia que vai bater laje, geralmente o prato dele é o dobro, né? Então a gente fala assim, no dia, prato de pedreiro batendo laje, o neném 9 meses, geralmente está comendo muito, 10 meses. Mas eu aviso, não é para jogar um balde de água fria na mãe, mas eu falo, ó, depois de 1 ano seu menino vai diminuir o tanto que vai comer. O neném com 1 ano e 3, 1 ano e 4, geralmente come 3, 4 vezes menos do que o neném de 9, 10 meses. Isso é fisiológico, é esperado, é normal, porque o neném desacelera, né? Triplica o peso que nasceu. Nasce com 3 quilos, por exemplo, chega com 9 quilos, 10 quilos com 1 ano. Isso no 2º ano de vida não acontece. No 2º ano de vida ele ganha 2 quilos, 3 quilos no máximo, às vezes no ano inteiro, coisa que ganhava em 3 meses, 4 meses. Então vai comer 3, 4 vezes menos. É normal isso acontecer. A mãe tem que entender. Então esse padrão de sono, esse padrão de alimentação, ele vai modificando. Então muitas vezes a gente quer que uma coisa continue, muitas vezes não continua, tá? Então é fisiológico, né? Muito se culpa, né? Eu até brinquei outro dia na live, os saltos do desenvolvimento. Não existe o salto? Existe, eu já fiz live sobre isso, mas a gente não pode culpar o salto do desenvolvimento por todos os problemas do mundo, né? E a gente vê isso acontecer, né? E se a gente for analisar, tem salto todo mês. Entra lá em qualquer blog aí de coisas de criança, põe salto de desenvolvimento. Vai ter salto com 1 mês, com 2 meses, 3 meses, 4 meses, até 1 ano tem salto, acho que todo mês, se não me engano, falha uns 2 meses só. E depois tem mais saltos aí. Então, assim,
Eu até brinquei outro dia, assim, salto deve ter sido inventado por um pediatra que estava meio preguiçoso, que é muito mais fácil. Ah, doutor, meu menino não está dormindo. Ah, seu menino está com qual idade, hein? Há 4 meses. Ah, não, é salto. Ah, é salto de 4 meses, então por isso que ele não está dormindo. Tô brincando aí, tá, pediatra, se tiver alguém me assistindo, não xinga. Aí tá ele tá com 5 meses. Ih, é salto dos 5 meses, por isso que ele não dorme. Ah, é salto de 6 meses. Então é muito mais fácil eu culpar o salto, eu culpar o dente, do que eu tentar descobrir o problema, conversar com a mãe, e ver todas as possibilidades, e geralmente tem alguma coisa. Pode ser que o salto está ajudando, pode ser que o nascimento do dente está ajudando, que a gente fala, atrapalhando, né? Ajudando a atrapalhar. Pode ser sim. Mas geralmente tem alguma outra coisa. Quando a gente olha, tem alguma coisa. Eu até hoje eu nunca vi ser só salto. Eu sempre, quando eu vou conversar e pesquisar, e às vezes eu fico ali 1 hora na consulta. Ah, então é isso. Então, porque o pai está chegando em casa 8 horas da noite e está brincando com o menino, agitando o menino na hora que ele era para estar indo para dormir. Então é porque não está dormindo de manhã direito, ele não está fazendo o ritual do sono. Porque então sempre tem alguma coisa, sempre. Eu nunca vi a mãe fazendo tudo certinho, tudo que devia estar fazendo. Mesmo assim, mesmo a mãe fazendo tudo certinho, dá uma piorada no sono. Mas eu falo assim, um distúrbio mesmo de sono muito severo, da criança não dormir nada, acordar toda hora, geralmente tem alguma coisa, tá bom? E não é culpa da mãe também, é porque muitas vezes ela não foi orientada o que deveria ser feito naquela fase. Então isso é importante, tá bom? Na semana do bebê nós vamos falar. Então, e outra coisa que acontece também, né? Muitas dessas queixas que vêm no consulta pediátrica, meu filho não está comendo, meu filho não está dormindo. Muitas das vezes não é um problema real, né? Às vezes a gente chama de falsa anorexia. Meu filho não está comendo, às vezes não está comendo na cabeça da mãe, comparado com o que comia antes, né? Às vezes o menino está com 1 ano e 3, está comendo pouquinho, mas aquilo é o esperado. Né? Não está dormindo, às vezes é uma fase, que tem fases, por exemplo, a criança com 8, 9 meses começa a engatinhar, é uma fase que agita o dia, e aí à noite às vezes a criança acorda um pouquinho mais, mas já estava dormindo antes, bem, dormia a noite toda e de repente passou a acordar 2 vezes, muitas vezes é uma fase, mas é uma fase que se a gente ajustar, se a gente adequar e orientar as rotinas certas, essa fase vai passar rapidinho, 1 semana, 2, e se a gente não orienta, aquilo fica meses e às vezes nunca mais volta a dormir bem. Então isso é importante, mesmo sendo fase, mesmo sendo salto, mesmo sendo dente, as dicas de resolver o problema, elas geralmente resolvem, na maioria das vezes, em alguns casos melhoram a situação. Então é importante a gente entender isso, tá bom? Então entender que modifica com a idade. Então o que acontece com o seu filho hoje, pode ser que daqui a um tempo já seja diferente, tanto na parte alimentar quanto na parte de sono. Então é importante a gente entender cada fase do seu neném, cada fase, né? Do mesmo jeito que o neném, a gente querer que o neném de 6 meses ande, é muito difícil, né? A gente nem deve fazer isso, porque vai forçar, né? Então a gente não espera que o neném de 6 meses ande. Agora um menino de 1 ano a gente espera que ande, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então cada fase, não só o desenvolvimento motor, mas o desenvolvimento do sono, o desenvolvimento da alimentação, ele modifica com o passar do tempo, né? E cada criança é diferente da outra. Às vezes aquilo que uma criança está fazendo, ou está comendo, ou está dormindo, é diferente da outra, às vezes da mesma idade. Então existem alguns padrões que são faixas de normalidade, do mesmo jeito que tem às vezes 2 bebês da mesma idade, um está maior que o outro, né? Um já está engateando, outro às vezes demora 1 mês a mais para engatear, mas existem essas modificações também no sono, né? Muitas vezes a mãe compara às vezes com o filho da vizinha que está dormindo a noite toda e o meu não está, e às vezes o seu não está dormindo a noite toda e às vezes está dentro do esperado para aquela idade, né? Não vou ficar citando cada idade aqui, porque senão eu ficaria 1 hora só falando, mas existe, inclusive eu já postei no Instagram a quantidade de sono por faixa etária. Se você pesquisar lá, é um post cinza e preto assim, tá lá, né? Se for descendo vocês vão achar, tá bom? Tem esse padrão para cada faixa etária, a quantidade de sono que dorme de dia, a quantidade de sono que dorme à noite em cada faixa etária, com uma certa flexibilidade, tá bom? Outra coisa que é importante a gente entender, que existem a fase, na parte alimentar principalmente, a fase da seletividade alimentar, né? Meu filho antes comia de tudo, agora só quer comer arroz. Antes ele comia de tudo, agora só quer comer macarrão. Antes ele comia de tudo. E aí é fase que vai passar, principalmente aproximando 2 anos de idade, a partir dos 2 anos, começa essa seletividade, uma coisa que gostava. Tem uns que falam eca, né? Eca, eu falo, não quer, tira do prato. Nossa, adorava brócolis, agora não está comendo.
E aí, dependendo da atitude que a gente tem, não, vamos forçar, vamos esconder o brócolis, por exemplo, debaixo do feijão para ele não perceber, e aí a criança começa a nem querer o feijão mais, então é sempre dar o exemplo, né, quando a gente fala da parte alimentar, principalmente dessa fase de seletividade, desde o momento que introduziu a comidinha, o exemplo é importante, né, como eu disse no início, o exemplo, a gente comer junto com o filho, a gente deixar ele participar daquilo, e elogiar o pouquinho que ele comeu 1 grão de arroz, hoje não quer mais, beleza filho, amanhã você vai comer mais, talvez, né? Mas não pode, a gente não deve forçar, sair andando atrás da criança tratando, não pode substituir, não quis almoçar, então dá uma madeira, né? Hoje eu atendi uma criança que a queixa é que não comia, e quando eu fui analisar, a criança já estava na fase de estar ingerindo em média de 500 ml de leite, 700 no máximo, ele estava tomando quase 2 litros de leite por dia. Toda hora que ele pedia leite, ele ganhava. Ele não vai comer de jeito nenhum. Principalmente depois de um ano e pouco, é a fase que a criança começa a aumentar o apetite para coisa doce, né? Para leite, né? O leite não põe açúcar no leite, mas se você prova o leite comparado com a comida, ela tende a ser mais adocicada. Então, o apetite para coisa doce, né? O chocolate, bala, biscoito, se a mãe deixar, aumenta e para leite, né? Então a criança às vezes pede o leite, porque é mais fácil, ele está pedindo. E a vovó principalmente fica com dó, tadinho, esse menino não almoçou, vamos dar para ele esse leite, porque senão esse menino vai emagrecer, né? A cabeça da vovó, se o netinho não estiver rolando de gordinho, né? A maioria das vó, ela fica desesperada. Então oferece, acaba não quis comer, dá o leite. Então nunca castigar o menino por não ter comido. Não quis comer, então vão pôr de castigo, de jeito nenhum, vão bater, de jeito nenhum, eu já vi isso, doutor, meu menino não come, eu pego o chinelo para ele todo dia, eu bato nele, mesmo assim não come, Deus me livre, virou um momento muito desagradável, o momento da comida, a gente nunca deve fazer isso em momento algum. Então, nunca castigar o menino por não ter comido e nunca presentear também por não ter comido, porque muitos não quis comer, então vamos dar o leite, que é o que ele mais gosta. Aí ele vê que ele ganha um presente, né? Então, além do que o excesso de leite também prejudica. Então, assim, são algumas dicas que eu estou dando, nunca substituir, e a gente tem que ter tranquilidade, né? Oferecer, não quis, filho, beleza. Então, o almoço terminou 11 horas, 11h30, outra coisa, o almoço, a comidinha tem que durar uma meia hora ali, não pode ser aquele negócio sofrido. E aí 2 horas depois você dá o leite, mas ele vai ficar com fome. Ele não vai ficar com fome, a comida está ali, ele não quis comer, ele tem que entender que é 2 horas depois. Você fazendo isso com tranquilidade, passando segurança, dando exemplo, ele vai começar a comer. E vai ter fases que vai comer mal, e comer não é comer tudo, né? É comer de tudo, ter prazer com a alimentação. É melhor ele comer uma colheradinha feliz de estar comendo do que comer um prato todo, você enfiando a comida na boca, ou ele vendo televisão e comendo. Então isso é o principal para a gente não deixar as coisas caminharem para uma bola de neve negativa, né? Atendo muita criança com 2 anos, né? Como eu tenho pós-graduação em nutrição infantil, vem muita gente me procurar, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, meu filho não come nada, doutor. E a maioria, a grande maioria, exceto crianças às vezes que tem um distúrbio mesmo sensorial, uma criança que tem TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, ou tem algum outro distúrbio sensorial, que não come mesmo, nunca foi de comer por algum problema sensorial, e aí precisa trabalhar com terapia ocupacional, trabalhar com a fono para ajudar. Exceto as crianças que têm algum distúrbio mesmo, né, que são mais raras, tem a maioria, quando eu converso, não, ele comia bem com 9 meses, 10 meses. Se seu filho comia bem com 9 meses, 10 meses, 11 meses, e hoje em dia tem 2 anos, 3 anos, não come, foi em algum momento que foi normal essa fisiologia de não comer, né, com 1 ano e 3, 1 ano e 4, geralmente, ou a seletividade com 2 anos, e aí querendo acertar, né, a maioria das vezes a gente quer acertar, acaba cometendo algum erro. Não quis comer, então vou dar o leite. Não quis comer, então vamos atrás dele tratando. Aí uma coisa que seria uma fase, aquilo nunca mais passa, tá bom? Né, minha filha tem 5 anos, há um tempo atrás, eu lembro que ela estava no auge da seletividade, não queria comer nada, só arroz. E eu via a atitude das pessoas, né, lá de casa, às vezes, né, a babá que ajuda, que é muito boa, mas ela ficava, não, você tem que falar com ela, não tem que ter escolha, não, tá cheio de gente passando fome, tem que comer, tem que pôr no prato e falar para ela comer. Eu falei, deixa ela comer só o arroz, ela vai comer o arroz, ela vai comer o que ela quer, mas desde que ela esteja sentada na mesa, desde que ela esteja vendo a gente comer, porque não adianta nada você dar exemplo também, o que muita gente faz, e a criança olhando para o celular, aí num dia que você não está dando exemplo, né? Ela está olhando ali para Peppa Pig, ela não está olhando para você, então você tem que dar o exemplo, comer junto, e ser um momento tranquilo. Você quer só arroz? Beleza. Não quer nada. Qual que é a quantidade que a criança tem que comer? É de 0 a tantos gramas, dependendo do tamanho da criança, ele fala 200 gramas, 300 gramas, 150, 200,
De zero a alguma coisa. Então nunca acha que seu filho tem que comer o que você põe no prato. Você vai oferecer, dá exemplo, vai oferecer a fruta, dá exemplo. Se você não come fruta, seu filho vai parar de comer. Se você não janta, seu filho vai parar de jantar. Então o exemplo é tudo, tá bom? Estou dando algumas dicas assim, mas eu vou aprofundar mais no assunto na semana que vem, na semana do bebê, tá bom? E como que a gente previne, né? Basicamente eu já falei, que é o principal, né? Então eu falei quais as consequências, né? O que é o distúrbio, o que é esperado, né? A gente tem que entender o que é esperado, que muda com a faixa etária, né? Mas o principal é isso, para a gente mudar alguma coisa, isso tudo na nossa vida, né? A gente precisa entender o problema, né? Se a gente não conhece o problema, como que a gente vai resolver o problema? Então, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. E para entender o que está acontecendo, a gente tem que entender o que é o normal. Meu filho tem 8 meses. Qual que é o esperado dele dormir por noite? Isso. Qual que é o esperado dormir por dia? Isso. Qual que é o esperado mais ou menos ele alimentar? Isso. Está dentro do normal? Beleza. Se você não conhece o esperado, você está vendo que seu filho está fugindo do esperado, né? Se você quer perder peso, a primeira coisa que você tem que fazer é pesar, para ver se o tanto de peso que você está acima do que deveria. Se você quer perder peso, né? Que você quer... A gente nunca deve perder, tudo que a gente perde a gente acaba achando. Se você quer chegar num peso ideal, né? Vai perder o peso, você acha e depois você acha com amigos, né? O problema é que o peso volta com amigos, né? Mas toda mudança na vida da gente, a gente precisa primeiro conhecer o problema. Então a mesma coisa, meu filho não está dormindo, então vamos descobrir o que ele deveria estar dormindo nessa fase, para descobrir quanto que está faltando de sono. Será que o problema é de dia? Será que o problema é à noite? E a gente tem que ir detalhando. E a melhor coisa para isso é fazer um diáriozinho do neném. Tá? A gente tem que entender que cada neném tem uma necessidade de sono, cada idade, e cada neném tem a necessidade de alimentação, é a regulação de fome e saciedade. Então o neném mama porque está com fome, e aí ele ficou cheio e para de mamar, né? Então a gente, no leite materno, a gente vê muito claramente isso. Aí ele mama, passa uma meia hora, às vezes ele quer mamar de novo, passa 2 horas, 3 horas, 4 horas sem mamar, tem hora que vai mamar rapidamente. E na mamadeira, muitas mães e pais às vezes ficam ansiosos com isso. Na lata tá mandando dar 180 e ele mamou 120 e ele fica espremendo o resto do leite na boca do menino, tadinho, seguindo o neném. Então, nessa idade eu entrei no blog lá de alimentação e fala que tem que comer 200 gramas. Eu pus 200 gramas no pratinho, medi até com a balança de precisão, e ele está comendo 100 ou 50 gramas, ele vai enfiando. Então não preocupa com isso, né? A gente precisa entender que existe uma regulação fome e saciedade. Se ele não estiver querendo mais, ele vai parar de comer, né? E tem outros fatores que influenciam nisso, que na semana que vem vai entrar em mais detalhes. Mas o principal é a gente entender e respeitar que isso existe, tá bom? Isso é importante. Entender a janela do sono, como eu disse, a gente precisa, do mesmo jeito que o neném precisa alimentar quando está com fome, o neném precisa dormir quando está com sono. E muita gente fica querendo pôr uma rotina fixa. Para a gente pôr uma rotina, a gente precisa, primeiro, a rotina tem que ter uma flexibilidade. A rotina é muito importante, eu sou defensor da rotina. Mas primeiro, a rotina não pode ser fixa, tem que ter uma flexibilidade e ela vai sendo mutável com o passar dos meses. Outra coisa importante, antes de você fazer uma rotina, você tem que fazer um diário, para saber, primeiro, as horas que seu filho tem sono. Ele tem sono 8 da manhã, ele tem sono 10, ele tem sono 2 da tarde, ele tem sono 7 da noite. Aí a partir daí, você cria rotinas para você viabilizar que aquele sono seja de qualidade, que aquela fome seja de qualidade. E geralmente se repete, né? Exceto quando chega uma visita, ou sai para tomar uma vacina, mas se o neném está tranquilo, não mudou nada na rotina, geralmente as coisas vão se repetindo mais ou menos numa sequência nos dias. Modificam às vezes com uns meses, mas nos dias, nas semanas, tem um padrão mais ou menos parecido. Então o primeiro passo é reconhecer como que está o filho e depois ver se realmente precisa mudar, se não está de acordo com o que deveria para a idade. E aí tomar dar o primeiro passo, né, para modificar. Porque para modificar, primeiro tem que reconhecer o problema, depois tem que mapear o problema e depois dar o primeiro passo. E persistir, né? Não adianta dar o primeiro passo se não persistir. Tendo muitas mães, doutor, eu tentei aquilo que você falou e não funcionou. Eu falei, você tentou quanto tempo? Eu tentei 2 dias. Não é assim, né? Você mudar uma rotina na vida do neném, pode ser até que com 2 dias funcione. Mas a grande maioria das vezes são 2, 3 semanas para a rotina modificar mesmo no neném. Então a gente tem que ter persistência, tudo isso é fundamental, tá bom? Então, como eu disse, é muito simples uma mudança de rotina, mas não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, toda mudança de rotina, ela não é fácil, por mais simples que ela pareça,
ela não é fácil, tá bom? Porque envolve a mudança da dinâmica familiar, né? Como eu disse no início, um casal que eu fiz a mentoria hoje, né? Uma aluna minha do curso Os 3 Anos de Ouro do Bebê, um dos problemas do sono do menino estava sendo esse, que o pai chega em casa 8 horas da noite e sai de casa 6 da manhã, então não vê o filho. É o momento que ele quer brincar, isso é compreensível, né? O momento que quer brincar, só que isso está agitando o menino e fazendo ele dormir meia-noite. Daí eu falei, então a gente precisa modificar isso, de preferência você chegar com ele já dormindo, e ele vai acordar mais cedo no dia seguinte, você fica com ele, né? O importante é o tempo de qualidade. Se a criança dorme muito tarde, né? Principalmente você vai ficar na frente de tela nesse momento. Uma coisa é você chegar, brincar um pouco, né? Dar uma atenção, olho no olho, ali sentado no chão, brincando, dar um banho, ler um livrinho. Tem outras formas de você dar atenção, e o tempo de qualidade é isso, né? Se você tem 20 minutos, fique 20 minutos. Não adianta você falar, vou ficar 2 horas com ele, e ele no tablet e eu na televisão, ou eu no tablet ou eu no celular e na televisão. Isso não é tempo de qualidade. Isso aí é muito mais vantagem para o neném dormir. O neném tem que dormir cedo, isso é fundamental. E com isso vai acordar cedo, e muitas vezes o pai vai aproveitar, né? Existem fases que são mais difíceis, às vezes para os pais que trabalham muito, mas isso não pode implicar em um prejuízo do sono do neném, não pode. Então, que seja ficar no fim de semana. Se o pai durante a semana chega muito tarde, isso não pode ser, o sono não pode ser prejudicado. Se a falta do tempo do pai, né, com o neném está, a falta do tempo do pai com o neném está escassa por ele trabalhar muito, né? Hoje, por exemplo, eu vou chegar em casa, só na terça que isso acontece. Eu cheguei em casa, meu filho já vai estar dormindo. Mas podia falar para esperar? Não, espera porque eu quero brincar com ele. Mas eu sei que isso vai prejudicar ele mais do que ajudar, né? Aí no fim de semana eu vou dar tempo de qualidade, nos outros dias que eu consegui chegar cedo. A gente não pode, para justificar uma ausência da gente, gerar um prejuízo maior, né? Eu vou dar um bombom para ele porque eu fiquei o dia todo fora e ele gosta do bombom. Isso a gente está gerando um problema maior para ele e até para a gente futuramente, tá bom? Mas toda mudança da dinâmica familiar, ela às vezes é até simples, mas ela é muito difícil, porque envolve todos da família, todos têm que falar a mesma língua, todos têm que querer a mesma coisa e todos têm que ajudar. Quando um não ajuda, já torna a situação mais difícil, também não é impossível, tá bom? E lembrar que esse vínculo afetivo, ele é o que faz toda a diferença, não só na alimentação, mas no momento também do sono, a criança adormecer, né? No momento do adormecer, o neném ele fica mais confiante, tá bom? E essa colocação de rotinas é importante. A criança ter, né, naqueles primeiros dias e semanas de vida, não dá para pôr rotina de alimentar, mas o neném às vezes mama livre demanda, mas algumas rotinas de horário para o banho, de horário para o sono, algumas rotinas que são importantes colocar desde o início, tá bom? E deixar a criança, como eu disse, participar da alimentação, a criança ela sentir que ela é importante, você conversar com ela no momento de troca de fralda, conversar com ela no momento de banho, isso é fundamental, né? Vai gerar não só o vínculo, que vai gerar segurança na criança, tá bom? E previsibilidade para a criança também. A criança já saber o que espera dela, ela saber onde que ela vai dormir, ela saber onde que ela toma banho, isso vai gerando uma segurança na criança, tá? Isso é a colocação dessas rotinas, e o exemplo é tudo, na hora da alimentação principalmente, tá bom? E a gente entender o que é essa fisiologia do neném, tá? Tanto do sono quanto da alimentação também, beleza, pessoal? E lembrar que tudo isso que eu falei aqui, eu vou falar com muito mais detalhes na semana do bebê, que é um evento que vai durar uma semana, que eu vou falar de sono, alimentação, de desenvolvimento, não só neurológico, mas das emoções, né? Que é justamente nessa primeira infância que são formadas, principalmente a inteligência emocional do bebê e da imunidade, né? A imunidade é consequência principalmente dessas noites bem dormidas, das noites bem dormidas, ou a baixa da imunidade, das noites mal dormidas, da alimentação. Então tudo isso tem que andar em equilíbrio para que o neném fique em equilíbrio e para que a família também fique em equilíbrio. Se o neném está desequilibrado, a mãe fica desequilibrada. Se a mãe não está equilibrada, né, quando eu falo desequilibrada emocionalmente, então a família tem que estar toda em equilíbrio. E é isso que eu vou falar, dessa importância do neném, essa importância do neném ter esse equilíbrio, né? Então, para que tudo dê certo, é muito mais fácil, né, a gente culpar salto, é muito mais fácil a gente falar ser mãe é padecer no paraíso, essas frases prontas assim, pouco culpa em salto, pouco culpa em dente que está nascendo, mas pode ter certeza que sempre tem uma solução para as coisas melhorarem, e a princípio as coisas parecem difíceis, né?
E depois que modifica uma rotina, depois que a gente consegue colocar uma rotina alimentar, uma rotina de sono para a criança, modifica para melhor, né? E aquilo que parecia difícil, a gente já olha para trás e fala assim, por que eu não fiz isso antes? Foi tão simples de colocar em prática, né? Foi tão fácil, né? É difícil uma mudança, é difícil, mas ficar sofrendo com isso, com noites mal dormidas, ficar sofrendo com o filho não alimentando mal, não alimentando bem, é muito mais difícil, porque esse sofrimento vai ser para a vida toda e trazer consequências negativas para o bebê. E uma mudança de rotina, ela demanda uma energia maior dos pais ali durante 1, 2, 3 semanas, e depois as coisas vão caminhando bem, tá bom? Então eu peço, quem não se inscreveu ainda, que eu imagino que não deve ter ninguém que não se inscreveu, é ir lá no link da descrição da minha bio e se inscrever na semana do bebê, que é a semana gratuita, é um evento online 100% gratuito, tá bom? Aproveita e entra para o meu grupo de WhatsApp, para o meu grupo de Telegram também, que nós daremos algumas informações valiosas lá também nesses grupos, tá bom, pessoal? É um tema muito, muito, muito bom, né? Eu gosto de falar desse tema e acaba demorando muito, né? Eu não consigo falar de alimentação, principalmente de sono, e falar rápido, né? Isso é porque eu vou falar muito mais coisas na semana que vem, muito mais coisas assim do cérebro do neném, do funcionamento do cérebro. Vocês têm que entender como funciona o cérebro do neném de vocês, né? Principalmente nessa parte de produção de hormônios do sono, dessa parte da produção de algumas substâncias que são importantes para o equilíbrio do neném emocional e também de fome e saciedade. Então isso é importante. A partir do momento que a gente entende isso, tudo fica mais simples, né, de se entender, de se colocar em prática, tá bom? Então, não percam na semana que vem. Tem umas perguntinhas aqui, eu vou responder algumas, porque senão a live fica muito extensa. Meu filho é autista, Valga Mesval. Meu filho é autista e não quer comer, só quer maçã, melancia e tomate. Pois é, o Val Gomes, olha só, a criança que tem o autismo, né, ela tem geralmente uma alteração sensorial. Geralmente ela não come porque tem muitas vezes nervoso daquela textura, né? A criança gosta às vezes de coisa mais sequinha, até o seu está fugindo um pouco da média que a gente vê, que a melancia e o tomate, eles são mais aguadinhos, né? Mas geralmente quer maçã, quer biscoito de polvilho, coisa que não vai melar a mão. Pode ser por isso. Mas eu sugiro fortemente você ter um acompanhamento com uma terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional vai trabalhar essa parte sensorial da criança através de brincadeira com massinha. Isso aí em toda criança, não só uma criança que tem autismo, mas qualquer criança que tem um distúrbio sensorial. A gente manda ou uma boa fono, uma boa TO, trabalha essa parte sensorial, né? Algumas nutricionistas também trabalham isso, mas principalmente terapeuta ocupacional é a área dela, de trabalhar. Muita gente fala assim, não, mas o que tem a ver, né? Tem criança que a gente põe para pisar em grama, pisar em areia, pisar em canjiquinha, brincar com gelatina, brincar com amoeba, com massinha e faz melhorar a alimentação. Isso é fantástico, né? A gente entender isso. Por que a parte motor, a parte sensorial da pele faz toda a diferença na alimentação, e faz, tá? E a criança autista se beneficia demais com essa terapia ocupacional. Então eu sugiro fortemente você, se ele não está, colocar na terapia ocupacional, colocar na fono, né? Ele já deve estar em fono, principalmente se tiver algum atraso na fala. Né? E a gente sabe, as coisas que a gente orienta aqui na live, a gente, tudo serve tanto para a criança que a gente chama de criança, entre aspas, típica, né? Que não tem nenhum distúrbio neurológico, mas também ajuda as crianças que são atípicas. Mas as atípicas, elas precisam de que a gente chama atípica, né? Eu até não gosto muito desse termo, não. Meu filho é uma criança que é dita atípica, entre aspas, né? Que ele tem um atraso na fala e no desenvolvimento. Então, essas crianças precisam de um olhar a mais, né? De uma terapia a mais, uma parte sensorial e de um acompanhamento multidisciplinar, tá bom? Mas essa parte de oferecer, dar exemplo, não brigar, não substituir, isso funciona também para eles. Talvez não vai fazer com que eles alimentam tão bem como deveriam,
mas isso pelo menos evita distúrbios alimentares. Porque se a gente caminhar para, né, que bom que você falou aí das coisas saudáveis, provavelmente você está dando coisa saudável para ele. Porque a gente vê às vezes, só toma suco de caixinha, só toma todinho, só toma... E aí, além de toda a falta desses nutrientes que são importantes, acaba caminhando para a parte de obesidade e diabetes, tá bom? Então, uma boa TO ou uma boa fono e uma boa nutricionista, de preferência, as três juntas, tá bom? Inclusive, tem uma nutricionista que é excelente, que tem um filho autista também, que tem muita seletividade, né, muita dificuldade por questão da parte sensorial. Ela até que foi ela que me deu esse pratinho aqui, cadê o pratinho aqui, o pratinho alimentar. Não sei se você está me vendo aí, Glaze Flores, tá? Procura aí, ela vai no Instagram dela, Glaze Flores. Ela está fazendo várias especializações em criança autista, tá? Eu sugiro fortemente você consultar com a Glaze. Ela vai ter experiência não só como mãe de uma criança autista super seletiva, mas também como nutricionista, que ela é muito boa nutricionista, tá bom? Então eu sugiro você ir na Glaze, mas ir também numa fono ou numa TO, se você ainda não está indo, mas uma nutricionista, né? Não precisa ser a Glaze, mas eu sugeriria ela para você nesse caso aí, porque eu acredito que ela vai te ajudar muito, muito, muito mesmo, tá bom? Glaze, eu vou te indicando aqui, hein? Eliale Aparecida. Minha filha tem 7 meses e estou dando papinha para ela. Comeu bem 2 semanas e agora só quando vou dar para ela, fecha a boca e não quer comer. O que faço? Para de dar na hora que ela fechar a boca. Na verdade, o que a gente precisa ver, né? Eu sempre falo com as mães, tanto no consultório quanto nas alunas que eu mentoro nos 3 anos de ouro do bebê e na comunidade também. A gente precisa respeitar a saciedade. O neném, se ela está fechando a boquinha, não quer. Mas pode ser que, se você modificar a forma de oferecer, ao invés de dar papinha, amassadinha, da abordagem BLW, a criança participa, pega com a mãozinha. E é importante a criança pegar com a mãozinha. Mesmo que você fale, não vou dar BLW, vou dar amassadinho. Ela tem que levar a mãozinha, pegar, ela tem que... Porque justamente aquilo que eu falei para outra mãe, não é só para criança que é autista, mas para qualquer criança. Se ela pega, se você entrega esse carimbo aqui para o neném de 7 meses, o que o neném de 7 meses vai fazer? Vai pegar, vai olhar, vai tchuf na boca. Agora, se você pega esse carimbo e tenta enfiar na boca do menino, ele vai fazer assim, opa, o que é isso aqui? Ele não sabe, e ainda mais uma coisa com consistência melequenta, que é uma papinha. Então, ele vai recusar. Então, é normal isso acontecer. Mas por que estava aceitando antes? Estava aceitando porque estava descobrindo ali e agora não quer. Não põe sal, né? Não põe nada para poder melhorar, modificar sabor. Outro detalhe, uma outra dica que eu te dou é o seguinte: o neném não come se ele estiver com fome. Isso aí parece contraintuitivo, né? Falar assim, nossa, mas que absurdo que esse pediatra falou. O menino não come se estiver com fome? Não come se estiver com fome. Eu repito de novo, repito quantas vezes você quiser. No início, né? Nessa fase de introdução alimentar, com 6 meses, 7 meses. Porque o que o neném sabe mentalmente, ele já passou meses ali associando que o que, né, literalmente enche o estômago dele, mata a fome dele quando ele está com fome, é o peito, se estiver no peito, ou a mamadeira, se estiver com a mamadeira. Então, se estiver na mamadeira. Então, quando ele está com muita fome, ele quer mamar, ele não quer comer. Então, fica extremamente enjoadinho na hora da comida. Então, o que você faz? Se mama de 3 em 3, vamos supor que mamou 9 da manhã. Aí você mama de 3 em 3. Nem todo neném mama de 3 em 3, mas eu estou dando exemplo. Você mamou 9, 10, 11, meio-dia. Meio-dia ele vai ter fome. Então vamos dar a papinha meio-dia que ele vai comer. Não come. Se vai almoçar, se você sabe que vai ter fome meio-dia, você dá o almoço 11. Ele não vai estar com tanta fome ainda e também não vai ter acabado de mamar. O ideal é não, acabou de mamar, dar um almoço, provavelmente não vai comer. Mas se você estiver com fome demais, também provavelmente não vai comer. Então ele não pode estar com fome demais e nem ter acabado de mamar. Então tem que ser um momento próximo da hora que você acredita que vai ter fome. Por isso que é importante, de novo, o diáriozinho, você anotar os horários mais ou menos que mama, que geralmente se repetem. Pode ser que, eu estava dando 11 horas e estava dando tudo certo, mas às vezes modificou alguma coisa no horário de acordar, e aí está mamando um pouquinho mais tarde, ou um pouquinho mais cedo, e agora 11 horas, que antes não era o momento que estava com tanta fome, agora já está com tanta fome. Então, deixar pegar com a mãozinha, deixar levar a mão, levar na boca. Eu sugiro fortemente que você já comece a deixar uns pedacinhos. Dá exemplo, quem tiver com o neném,
tem que estar comendo também, isso faz toda a diferença. Não forçar, se chegar na segunda colherada já não quer, se está virando a boquinha fechando, para de dar. Outra coisa, o momento da comida tem que ser um momento prazeroso, né? E quando a gente fala prazeroso, além das pessoas comerem junto, darem exemplo, não forçar, também ser um momento que a criança tem um conforto térmico. Tá almoçando, tá suada de calor, pingando só, não vai comer, né? Visto que no verão as crianças geralmente alimentam menos, o adulto também, né? Do que agora com a pandemia, tá todo mundo comendo muito no verão e no inverno. Mas antes era assim, no verão comia menos, no inverno comia mais. E a mesma coisa no bebê, um dia mais quente vai comer menos, então no momento da comida tem que estar bem fresquinho. Outra coisa que é um macete, que é uma dica que eu dou para os pais, não é macete, é uma dica. Muitas vezes os pais dão a vitamina, sei lá qual vitamina você está dando para o seu filho aí, mas geralmente nessa idade tem que estar dando vitamina, orientação do pediatra. Está tomando o sulfato ferroso ou a polivitamínico e tal. E aí a mãe põe na colherzinha, que a colherzinha põe, a criança não gosta. E aí vem com a mesma colher depois, né, mesmo que tenha lavado e tal, para dar a comidinha. Então a criança já associa que aquela colher é de remédio. Então na hora do remédio, independente de ser vitamina, remédio para febre, para cólica, dá num copinho, dá uma coisa diferente daquela que você vai dar alimento depois, que a criança associa e acha assim, opa, aquilo é remédio. Então tem muito detalhe, sono demais, você está dando sono na hora que você está dando almoço, é sinal que não vai comer. Então, aí você tenta antecipar um pouquinho a sonequinha, atrasa um pouquinho o almoço, ou antecipa, né? E pode almoçar 10 da manhã, se for o caso, né? O povo da roça almoça 9 da manhã. Então pode almoçar 10, pode almoçar até meio-dia. Então você tem que achar um momento no qual a criança não esteja com fome demais e não esteja com sono demais. E aí, né, você falou que se ela almoçar, se ela mamar 9 e ia mamar meio-dia, você dá o almoço 11, continua dando o peito ou a mamadeira meio-dia, não tem problema. Visto que essa fase de introdução alimentar, principalmente nesses primeiros 2 meses, né, quando a neném começa a introduzir o almoço com 6, a janta com 7, quando está com 8 meses, aí sim é um momento que já tem 2 meses que iniciou a introdução, que aí já dá para você afastar. Não, almoçou 11, eu vou dar o leite só 1 da tarde. Mas até os 8 meses, eu sugiro fortemente também você dar o almoço, dar a janta e continuar com as mesmas mamadas. Não é para substituir a mamada pelo almoço, não é para substituir a mamada pela janta. Vai chegar no momento que isso vai acontecer, mas esse momento inicial, se a gente faz isso, isso pode gerar um sofrimento na criança, porque ela associou mentalmente que ela alimenta, que ela mata a fome com o leite. O leite realmente naquele primeiro ano de vida é a base da alimentação, né? Os primeiros 6 meses é exclusivo e depois continua sendo o principal alimento. Então, e você vai reparar, quando o dia que come um mamãozinho, por exemplo, que tem um cheiro mais forte, você vai ver que as fezes saem com cheiro de mamão. Por que isso acontece? Porque o organismo ainda não aprendeu a absorver todos os nutrientes. Então, o neném literalmente não ganha tanto peso, não fica sustentado tão bem com a comida, por mais que coma, com a fruta, por mais que coma, do que fica com o leite. Então é importante manter o mesmo leite. Isso senão pode atrapalhar o ganho de peso, pode atrapalhar na noite, né? Vamos substituir a mamada pelo almoço. Se a gente faz isso logo de cara, com 6 meses, 7, isso pode fazer com que a criança comece a acordar mais lá na noite, porque vai compensar as calorias que não está ingerindo de dia, já que você diminuiu as mamadas, compensar mamando à noite. Então tem muito fator envolvido nisso, tem muito fator. Então por isso que eu estou te falando para se inscrever na semana do bebê, que eu vou dar mais detalhes. Mas eu sugiro para você fortemente fazer isso, tá? Vigiar se não tem nada, né? Igual antes estava comendo, mas às vezes porque modificou algum momento do horário dela aí. Então, do horário do sono, às vezes, né, antes estava acordando mais cedo, agora está acordando um pouquinho mais tarde, está mamando, e aí está tendo fome de novo na hora que você está oferecendo almoço, e antes isso não acontecia, tá bom? E deixar participar, deixar pegar com a mãozinha, eu sugiro já pegar pedacinho, e né, sempre muito bem cozidinho, E você dá o exemplo. Isso é a base, isso é o mais importante, tá bom? Então tá bom, N-A-L-A-P, Aparecida deve ser. Então tá, pessoal, é uma pena, tem muita pergunta, e tô vendo aqui que é muita pergunta boa, né? Mas eu não posso ficar muito tempo aqui, porque senão o próprio Instagram, ele bloquear a live e eu não consigo salvar. Já teve várias lives que eu não consegui salvar, porque passou do tempo que consegue salvar, eu acredito que é isso. Então é isso, pessoal, muito obrigado a participação de todos. Lembrando mais uma vez,
para se inscrever no evento online 100% gratuito, a Semana do Bebê. Eu vou falar da importância e vou te dar as ferramentas para você dar esse equilíbrio na vida do seu bebê, com sono, alimentação, desenvolvimento, tá bom? Isso é fundamental para a gente entender, para que o bebê fique em equilíbrio e, consequentemente, a mãe em equilíbrio. Então, não perca tempo, corra, entre e se inscreva gratuitamente. Aproveita e entre para o grupo de WhatsApp, o grupo do Telegram também, tá bom, pessoal? Eu vou deixar salva aí a live, vocês compartilhem, vocês marquem nos comentários alguém que possa se beneficiar com as informações aí, se vocês acharam realmente que foram informações válidas, tá bom? Muito obrigado por vocês aí terem participado e para todos que vão assistir depois, que vai ficar salva. Tudo de bom.